Boa, moçada, estamos de volta aqui mais uma vez. Em particular, eu estou muito feliz de estar batendo um papo aqui com o convidado de hoje. É um cara que já trabalhei com ele de alguma forma no passado e trouxe muita inspiração para o que a gente decidiu montar aqui na Cloud Human. Então, pô, eu sou muito grato ao Edu Lemos. O Edu, ele tem uma jornada um pouquinho diferente aqui da maioria das pessoas que estão na área de CX. Então, ele passou primeiro por um banco, foi para Uber, entendi ali que foi ali que você mais começou a sua carreira mesmo de suporte, mas qualquer coisa você me corrige ali, Edu, e aprendo mais do seu passado. Acabou indo para a DASA e hoje é um dos diretores ali da Log, ajuda tanto a parte de vendas, tech, então foi crescendo muito no que ele faz e o escopo tem muito bem no high level aqui hoje. Bem-vindo, Edu. Legal, obrigado, Ian, pelo convite. Um prazer estar aqui. Um prazer sempre participar da jornada de vocês aí. Animal, cara. Edu, cara, eu vou começar na parte que eu estava mais curioso. A Paula e eu, quando a Paula é quem organiza aqui os podcasts, está por trás de tudo isso. A gente estava falando um pouquinho de você e a primeira coisa que chamou a atenção dela foi o seguinte: falou, pô, ele veio do HSBC, né? E olhando ali, pelo menos no LinkedIn dele, não parece que ele cresceu nessa área de suporte de CX, né? Como é que você chegou nesse mundo? Conta um pouquinho disso pra gente aí, Edu. Legal. Isso é interessante porque eu comecei já faz bastante tempo, né, como trainee em um grande banco. E na época a gente estava desenvolvendo as capacidades digitais do banco, né? Hoje a gente tem um monte de banco digital e tal, mas na época os grandes bancos estavam tentando trazer os clientes para esse mundo de internet banking, começava a falar um pouco desse ecossistema inteiro de aplicativos. Então, tirar basicamente, trazer mais serviço para o cliente com uma experiência muito diferente, uma experiência mais digital, mas tinha basicamente um grande desafio, né? Que era, ao mesmo tempo que você acreditava que você estava dando uma experiência mais cômoda para o cliente, com mais digitalização, tinha muita desconfiança ainda, né? Questão de segurança e tal. Então, eu comecei minha jornada aí, desenvolvendo estruturas muito focadas em estruturas digitais e que tinham tudo a ver com a experiência do cliente, né? Nesse momento ficou muito evidente para mim que a experiência do cliente, quando a gente fala de CX, muita gente pensa em suporte, né? Uhum. Uma vez que já aconteceu o problema. CX acontece quando o cliente resolve usar seu produto, né? Então, o melhor CX que tem é aquele que o cliente não precisa falar com alguém da empresa, que ele tem uma experiência super limpa, que realmente a tecnologia venha para melhorar a experiência e resolver problemas, né? Tirar problemas da frente. Então, foi aí que eu comecei minha jornada. Depois eu passei por um monte de áreas, passei por áreas mais de planejamento financeiro. Dentro de um grande banco trabalhei com todos os produtos, seguros, produtos de serviços financeiros, cartões de crédito e tal. E aí depois virei um pouco mais em algum momento da minha carreira para esse mundo de CX, que eu consegui juntar toda essa experiência que eu tive no passado. E aí depois também consegui sair de novo do mundo de CX. Ainda tenho CX sob uma das minhas responsabilidades hoje, mas como você falou, tenho vendas, tenho parte de tecnologia, produto, marketing, comunicação. E é interessante que todo o background que eu trago do tempo de CX e sempre que eu tive a oportunidade de trabalhar mais próximo do mundo de CX, ele fez toda a diferença para a minha formação como profissional, né? Eu sempre falo para as pessoas que trabalham comigo, que estão perto de mim, que trabalhar numa área que está direto, conversando com o cliente, ouvindo o que o cliente tem a falar sobre o seu produto, sobre a sua empresa, é a melhor maneira de você voar depois com isso, né? Porque você consegue assimilar tanta informação, você consegue aprender tanta coisa sobre o produto que você está servindo ou vendendo, que depois faz muito sentido você conectar, você vai contribuir é, em várias outras áreas, né? Então,
por onde eu passei, em geral, as áreas de CX, inclusive, são grandes formadoras ou as principais formadoras de talentos da empresa. Cara, animal escutar essa história, eu não fazia ideia. Uma pergunta que surgiu aqui é, eu tô me botando na sua cabeça quando você começou lá como trainee, pô, trabalhar com o produto digital do banco, em que tudo devia ser quase um tabu, né? Devia ter uma galera lá que viu olhar, cara, o que esse cara tá fazendo? Não, vai ser o negócio aí na agência mesmo. E a maneira que você descreveu a experiência de CX, a gente costuma ver com pessoas que estão mais maduras, né? Elas não conseguem conectar isso direto. Quando você estava trabalhando com isso lá atrás, lá no início da sua carreira, que você estava com produtos digitais, é, você já tinha essa noção de que, pô, em que momento que você fez esse clique? Caraca, não, eu sou um profissional de CX. Eu não estou implementando o digital do banco. Cara, eu estou impactando a experiência do cliente. Muito mais high level. Que momento que veio isso para você, Edu? Eu acho que demorou um pouco até para a indústria entender isso, né? O que que era esse papel de, o que que é a experiência do cliente de uma maneira real, né? Então, eu acho que quando, quando o mundo começou a falar de digitalização, né, tinha muito uma questão de explorar uma oportunidade de negócio, tinha muito um segundo ponto que era muito forte, que era diminuição de custos, né? Então, os grandes bancos, quando começaram a lançar toda essa estrutura digital, tinha muita questão, putz, a gente vai diminuir a quantidade de agências, né? A gente vai é, poder ser mais digital, ter uma estrutura fixa menor, diminui o custo que a gente carrega. E isso foi acontecendo em etapas, né? Ele não aconteceu de imediato, tanto a adesão do mundo digital não aconteceu de imediato, e mesmo o que as outras estruturas físicas, poderiam agregar de valor nesse ecossistema inteiro. Então, eu acho que o mercado tem mudado muito em relação a isso, mesmo quando a gente entra no mundo de CX, né, a questão de como a gente vê o digital, né, eu acho que o digital ele é mais uma oportunidade das empresas interagirem com seus clientes, né, das empresas gerarem valor para seus clientes, tirar problemas da frente, se antecipar a problemas, né? Então, ela deve ser para quem tem um negócio mais físico, deve ser muito complementar ao mundo físico na verdade, ter uma jornada muito natural, né? Se você tem vários canais físicos, digitais e tal. Então, eu acho que esse clique, ele para mim, ele foi ao longo do tempo amadurecendo, assim como para o mercado, né? Como o mercado entendia o que é CX no passado e o que é CX hoje é completamente diferente, né? A importância da experiência do cliente hoje é muito diferente do que a gente via há 10 anos atrás, né? Então Uhum. você vê as áreas de experiência do cliente realmente com esse papel de entender a jornada do cliente, entender desde o momento lá, né, que a gente está tentando fazer uma aquisição até a prestação do serviço, um elemento muito forte de aumento de vendas, né, cross-sell, upsell, retenção e tal, saindo muito do modelo tradicional. Você vê hoje empresas que basicamente, startups ou empresas mais consolidadas, que basicamente conseguiram crescer ou buscar outro caminho, se transformar por conta da experiência do cliente, né? 100%. O Nubank é uma empresa que começou muito batendo nisso, né? O Apia Aspiradora é uma empresa que faz isso muito bem e rapidamente se destacou aqui. E deixa eu bater um ponto que você falou aqui. Você comentou de, cara, você falou de novo, né? O mundo mudou. Teve algum momento em que paramos de olhar a CX como suporte, começamos a olhar para a CX como, cara, eu vou ver jornada, eu vou olhar isso na aquisição, vou ver o quanto de valor que eu tenho, vou fazer upsell. A lista é enorme aqui de benefícios de fazer isso bem e ser a voz aqui dentro da empresa para todas as áreas. Recentemente teve aqui a Lídia da Buzer, ela cuida de CX lá, e ela comentou, cara, eu me lembro muito bem quando tipo, eu tive a luz, assim, quando mudou, começou a mudar isso. Em que momento que você percebeu, cara, ó, eu estava mais ou menos nessa empresa quando eu vi, nossa, CX aqui é outra coisa, o mercado começou a mudar quando
eu vi tal coisa começando a acontecer. Você consegue lembrar, trazer um pouco disso para a gente? Consigo. Eu acho que eu acho que foi na minha jornada no mercado financeiro, tá? Então, como eu contei no o início da jornada, a gente viu o mundo digital ainda um pouco separado, né, do mundo físico, tinha expectativas de jornadas muito diferentes e tal. Eu acho que quando começou a surgir, a gente viu no mundo financeiro empresas que fizeram disrupção a partir de experiência do cliente, acho que caiu a ficha, tá? Então, usando o exemplo do mercado financeiro, né, a gente começou a ver, tinha muita preocupação, né, com muita concentração do mercado em poucos players, e isso foi acontecendo até determinado momento que essa própria concentração abriu oportunidades, né? O mercado foi ficando cada vez com oportunidades de players que estavam atuando em nichos bem específicos, né? Alguém que era específico em pagamento, alguém que fazia muito bem cartão de crédito, empresas de tecnologia entrando também atacando o mercado financeiro. E acho que quando um dos aspectos que todas essas empresas que estavam tentando entrar no mercado financeiro ou atacando pelo menos parte desse mercado atacavam, era exatamente a questão da experiência de cliente. Tá? Então, todos esses novos entrantes falavam, putz, como é difícil abrir uma conta, né? Você vai abrir uma conta em um banco, parecia que você estava fazendo um favor para o banco, né? Não que você era um cliente. Muito. Você ia fazer um pagamento, putz, era também uma experiência muito difícil. Então, foi um mercado super interessante, que, de novo, a questão da concentração abriu uma oportunidade enorme para outros entrantes que, basicamente, por mais que atuavam em áreas específicas, né, não tão completa como um banco múltiplo e tal, com Uhum. múltiplos serviços, mas todo mundo explorava a questão de experiência do cliente. Acho que aí caiu a ficha, né? Como você pode montar um negócio, inclusive baseado em experiência do cliente, né? Como você pode crescer seu negócio a partir de experiência do cliente. Você citou o exemplo do Nubank. Muitas empresas, inclusive, tinham um custo de aquisição muito baixo, porque o custo de aquisição era basicamente o boca a boca, ou você ter uma experiência boa, contar, você mesmo postar nas redes sociais e tal. E esse evento do crescimento de redes sociais e tal ajudou muito isso, né? Hoje você, quando tem uma experiência ruim, a sua vontade de ir lá postar um comentário e tal, fazer uma coisa, é enorme, né? E, Sim, putz, então realmente acho que foi nesse momento que caiu a ficha, tá aí. que interessante, cara. Eu sei que você não falou isso, mas eu vou ler entre. é, Foi o momento que a gente começou a ver umas perdas de cliente. Foi a hora que a gente percebeu. É, Cara, eu vou dar uma acelerada para quando você entrou lá na Uber, né? Que eu vou dar o background, você pode me corrigir aqui, tá? Então, o Edu, ele na Uber, a Uber tinha unidades de atendimento físicas, então, aos motoristas. Então, o motorista podia ir até uma unidade física, tinha em vários lugares do Brasil, tirar dúvida, fazer ativação, etc. Percebeu-se que era algo muito necessário e que fazia muita diferença na aquisição, na retenção dos motoristas que eram clientes da Uber também. E aí o Edu cuidava era o líder de toda essa galera aí que cuidava dos green lights, como eram chamados. Acertei aqui, Edu? Descrevi bem? Tem mais aqui. Bom, a Uber, como toda boa startup, as estruturas eram muito dinâmicas, né? Então, tinha um pouco mais do que isso, mas de uma maneira geral passava por isso também. Animal. E eu sei que, cara, CX é muito mais do que suporte, mas eu queria trazer um pouco de luz para essa época em que, pelo que eu entendi, você comentou, né? Foi a primeira vez que você começou mesmo a lidar com o suporte direto, né? A pessoa vindo até você porque teve algum problema, querendo ajuda, ou às vezes mesmo querendo se ativar e virar cliente. O que foi a descoberta mais chocante, assim, que você, tanto positivo quanto negativo, quando você começou a liderar essa área ali para você, Edu? Eu acho que a experiência mais marcante para mim foi que quando eu tinha saído de um banco, né, um banco bem consolidado, com uma operação
física também bem consolidada. Então, o desafio com essa estrutura era você conseguir digitalizar o seu cliente, digitalizar a sua operação. Acho que o mais interessante da Uber era que a Uber era uma empresa completamente digital, né? Ela nasceu resolvendo um problema muito real. Eu lembro quando eu cheguei na Uber, a gente cresceu em 2019, 2017, 60 vezes na América Latina. Era um negócio bem absurdo, porque tinha um produto que realmente foi um dos maiores exemplos da tecnologia resolvendo um problema do mundo real. Total. E a aderência foi tão grande que o crescimento era muito absurdo. Mas tinha um desafio, né? Mesmo a Uber sendo uma empresa de tecnologia, ela ela tinha clientes analógicos também, ela tinha motoristas que com pouca aptidão digital, que gostavam menos do mundo digital, ela tinha clientes que gostavam menos do mundo digital. Então, diferente do desafio do banco, né, como é que você torna essa empresa, que é uma empresa completamente digital, super tecnológica, numa empresa que consegue servir todo mundo, né? Como é que você faz com que um motorista que, de novo, nem goste muito desse mundo digital, mas pode ser um ótimo motorista, dirija para Uber, como você faz um cliente que tem pouca familiaridade com o mundo digital, baixe o aplicativo e use e tal. Então, fazer isso numa empresa que nasceu por outro caminho, né, um mundo digital, mas popularizar mais a empresa e conseguir usar a própria tecnologia para facilitar o uso do serviço, acho que foi a coisa que mais me marcou. Então, você falou dos centros de serviços que a gente tinha para os motoristas, que eu brincava que era uma mistura de loja da Apple com uma agência bancária, né? Muito fluxo de Muito bom. gente, com uma pegada muito moderna, digital. A gente tinha os centros remotos, que a gente tinha atendimento remoto, a gente monitorava a rede social. Tinha em várias cidades do mundo também, que a gente lançou na estratégia. Tinha uma área grande de operações e back-office, que ajudava justo nesse encontro dos mundos, né, do mundo mais digital, que a gente precisa transformar alguma coisa num back-office para a coisa rodar. Então, a gente teve que montar uma estrutura que conseguisse suportar essa transformação e acho que fomos super bem sucedidos. Animal. Pô, eu não tinha parado para pensar com essa perspectiva, né? Que a empresa é 100% digital buscando ter presença física, né? E quando a gente para pensar, tem muita empresa que nasceu digital e faz isso. No Brasil a gente tem a Amaro, por exemplo, que fez isso muito bem, e várias outras, né? Que vão criando essa presença para expandir o seu público. E Edu, deixa eu conectar aqui, não somente essa experiência aqui, mas eu queria trazer um pouco a realidade de quem escuta a gente e escutar seus pensamentos, né? Uma das coisas que a gente mais fala aqui na Cloud é que o trabalho de verdade da pessoa de CX é impactar, cara, marketing, operação, vendas, com o insight do cliente, né? Ajudando a melhorar a experiência do cliente, seja desenvolvendo produtos melhores, diminuindo a taxa de contato, mudando políticas. E quando a gente está numa empresa, numa estrutura enorme, né, como a Uber, como a Log, e provavelmente até a DASA que você passou, é mais, entre aspas, fácil para a rede de CX fazer isso, porque de um lado ela vai ter uma pessoa que vai cuidar do operacional, né, do suporte, e do outro lado ela vai ter uma pessoa que vai focar em insights, etc, para eu poder impactar. Ou seja, eu preciso ter o tempo, o dado e o lugar na mesa. A maioria das pessoas que escuta a gente estão em empresas menores. Então, são e-commerce, são startups aí que estão no late seed, até um Series C. Então, não conseguiram ainda criar a estrutura. E um comentário recente que a gente escutou foi, pô, eu tenho 6 pessoas no meu time aqui, eu estudo também, então eu estou com dificuldade de dormir, que eu tenho também que às vezes responder ticket. Como é que eu vou trazer insight aqui? Como é que eu vou fazer isso? Do que você já viu, tenho certeza que você dá muita mentoria, que você ajuda muita gente aqui nessa área. O que você vê que funciona quando a pessoa está numa empresa que está nesse estágio, né? Quais são dicas que você pode dar para essa pessoa, para ela
conseguir tirar a cabeça, impactar um pouco mais o business? Legal. Essa pergunta é super interessante. Acho que, não sei na época que você entrou na Uber, mas quando eu entrei, todo mundo respondia ticket. Eu lembro que a gente contratava as pessoas, o time de marketing, 50% do tempo do time de marketing eles passavam respondendo ticket. E, é, e tem seu valor, né? Tem seu valor, porque eu acho que uma vez que a empresa conhece o que está acontecendo na ponta, sabe o que está acontecendo de problema e tal, é mais fácil corrigir, mas não a ponto de ter esse desvio de função, né? Se você fizer um programa específico, né, que você investe, faz com que as outras áreas tenham de alguma maneira mais programática, contato com a ponta, atender o cliente fisicamente na ponta, responder ticket é importante, mas não com desvio de função desse tamanho. Eu acho que toda startup passa por esse momento, tá? De você, principalmente você crescer muito, né? Você cresce muito, você gera muito negócio, em algum momento você começa a correr atrás desse crescimento com as áreas de suporte, né? Com as áreas que geram processos, com as áreas que monitoram qualidade e tal. Então, eu acho que é importante, se a empresa consegue, no momento inicial, já montar uma arquitetura mais clara que dê importância para essas áreas, que a área que consegue acompanhar fazendo montagem de processo, né, consegue entender, por exemplo, uma das coisas mais importantes é entender taxa de contato do seu produto. Né? Então, quando você lança um produto, quanto que aquele produto está demandando de suporte, né? Quanto que a experiência está sendo super limpa. E aí você consegue ir corrigindo e colocar o próprio time, seu time de produto e tecnologia que está fazendo os desenvolvimentos, responsável por fazer correções também. Isso é uma coisa super importante, porque muitas vezes você passa para a próxima etapa de desenvolvimento antes de garantir que a coisa que você implementou no mês passado esteja rodando bem. Em alguns momentos você pode tomar essa decisão, mas tem que ser uma decisão consciente, de modo que você entenda os trade-offs que você está fazendo. Né? Então, eu acho que é isso. Tá? Se você está começando agora, eu acho que esse momento é natural, você em algum momento ter que correr mais atrás do crescimento, mas se você já começa com uma arquitetura que te permita acompanhar taxa de contato do seu produto, que você acompanhe qualidade de entrega, que você torne os times de produto, tecnologia e negócio mais responsáveis também por monitorar os resultados finais da entrega, eu acho que você chega lá na frente com menos prejuízo a tirar. Né? Você talvez ainda não tenha uma área de CX super complexa, capaz de monitorar todas as métricas de mercado e tal, mas com certeza se você resolve a experiência do usuário já na ponta, no nascimento, esse teu problema vai ser muito menor lá na frente. Tá? Pô, animal esses pontos. Eu vou até dar uma resumida aqui, porque vale a pena colocar a luz neles. Então, pô, por um lado, o primeiro exemplo que você deu, traga pessoas da empresa inteira para responder tickets com alguma frequência. Lá na Uber, a gente, depois que a gente parou de responder tickets, todo mundo parava, na nossa área lá, a gente não parou, mas a gente respondia com alguma frequência, uma vez por mês. A gente ficava 4 horas e a gente fazia a gente chamava de ticket party. Então, era uma festinha para responder Legal. ticket ali. Trazia muito insight, era muito bom. E criava muita empatia, né, com o problema. Não Isso. tinha uma pessoa que não saía de lá, foi caraca, eu que causei esse problema, eu preciso resolver. Então isso é muito bom. E o segundo é a taxa de contato, né? Então achar um jeito de fazer as métricas mais básicas, né, o 80-20, que é a taxa de contato, talvez os tipos de contato, constantemente para frente da galera. Uma hora o pessoal começa a tomar ação em cima delas. Legal. Muito bom aqui, Edu. E deixa eu fazer chegando ao final aqui, as últimas perguntinhas aqui. Você, você passou por algumas empresas diferentes, das que você passou. Qual que você mais aprendeu sobre CX e por quê? Conta um pouquinho aqui pra gente. Legal.
Eu acho que eu passei então por indústrias diferentes, né? Passei por serviços financeiros, né? Passei por uma empresa completamente de tecnologia igual a Uber, a indústria de saúde, agora estou também numa startup com foco em logística. Então, eu acho que o interessante é que em cada uma delas eu fui conseguindo conectar as experiências, né? Então, quando eu estava em mercado financeiro, tinha essa questão muito forte de transformação, né? A transformação de uso de serviços, de perfil do cliente, de expectativa do negócio, né? Esse negócio que você ia lançar um banco digital e no mês seguinte você ia acabar com as agências. Não se provou verdade, a gente tem agência bancária, diminuiu até, mas a gente tem agência bancária até hoje. Uhum. Então, você entender sua força de vendas, esse ecossistema todo, como alocar esse ecossistema, foi um aprendizado enorme no mercado financeiro. O Uber teve essa questão que eu falei da experiência, de como você trazer pessoas, ser uma empresa mais democrática, mesmo sendo uma empresa super digital. Quando eu falei pouco aqui da experiência na área da saúde, mas a área da saúde é uma das áreas que tem por propósito mais cuidado com o cliente, né? Porque você no final das contas está cuidando de alguém que está indo lá se tratar, você está cuidando de uma vida realmente, né? Então o senso de propósito é enorme e você quando está desenvolvendo um produto, né? Imagina o cuidado que você tem que ter para fazer um MVP na área da saúde, comparando com outras indústrias, né? Se você Sim. erra um MVP muito longe na área da saúde, o problema é enorme. Então, o tipo de cuidado, né? O tipo de o acabamento de produto que você tem que ter é completamente diferente. Tá? Então, como é que você adapta tudo que você aprendeu, que eu tinha aprendido no mundo de tecnologia, para a área da saúde foi um desafio super interessante também. E aqui na Log, uma super startup também com crescimento enorme, né? Todo ano, né? E numa indústria logística que é uma indústria completamente analógica, né? E como que a gente usa realmente a tecnologia para gerar valor para o cliente, para quem está recebendo e para quem está querendo enviar alguma coisa. Então tem muito a ver com esse negócio de tornar a logística mais acessível, né? Então, uma logística acessível significa que ela chega em qualquer lugar do Brasil, ela chega com um prazo razoável, ela é barata, então a tecnologia tem que resolver esse problema. Então, eu acho que cada uma das empresas eu consegui aprender uma coisa diferente, conectar essas experiências, mas acho que o que fica mais marcado é que a gente está num mundo que é cada vez mais dominado por tecnologia, e a tecnologia tem que existir para resolver um problema real. Tá? Se ela não está resolvendo um problema real, provavelmente ela está gerando algum problema, né? Ela está gerando mais complexidade, ela está gerando mais custo. Então, eu acho que realmente quando você conecta isso com a experiência do cliente, você tem que ter ela como realmente uma alavanca de melhoria na experiência do cliente, sem gerar mais complexidade. Tá? Animal, cara. Pô, eu concordo 1000% aí com essa parte. O Ico Mineiro, que é uma aceleradora americana do Vale do Silício, então passou pela Airbnb, Coinbase, muita Rappi já passou por lá. A frase mais famosa que eles têm, está em todas as camisetas, é: construa algo que as pessoas querem. O build something people want. Então, o provar de verdade faz muito sentido. Edu, estamos chegando no final aqui. A gente faz só umas perguntinhas que é tipo, tem que responder em 3 palavras. Legal. Vou fazer 3 perguntinhas aqui para você. E quero ver aqui. Cachorro ou gato? Cachorro. Cachorro? Tem, É. tem cachorro? Quanto você Não tem? tenho, mas já Critério. tive. Já Tá bom. tive e acabei desenvolvendo uma alergia ao pelo de cachorro, então não posso me ater também. Mas cachorro. Boa. Esporte favorito? Esporte ou Esporte favorito? esporte favorito, futebol. Futebol. Isso Cara, eu aí. tô, eu tô de botinha aqui, porque me lesionei jogando futebol no final de semana. Então, tô de molho. Última aqui, cara. Dia da semana favorito? Sexta-feira.
Sexta-feira para acabar, para casa, ficar com a Sexta-feira, família. porque tem um pouco. Eu gosto muito do meu trabalho e gosto muito de ficar com a minha família. Então sexta-feira é aquele dia que tem um pouco dos dois, né? Você trabalha, sai satisfeito da semana e ainda tem a expectativa de ficar com a família. Muito bom, Edu. Pô, Edu, obrigado demais por ter vindo aqui com a gente. É sempre uma baita oportunidade, aprendo muito contigo. Muito grato aqui, cara. Obrigado. Legal, Ian. Obrigado. Eu agradeço o convite, cara. Sempre um prazer falar contigo. Tamo junto.